aproveitou tudo. Deus abençoe nossa irmã Giovana, nossa irmã Lília, o que prepararam aí para nós. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, vai nos dizer de uma mulher que não tem nome, uma mulher que não tem identidade, uma mulher que o seu nome não é mencionado, mas uma mulher que nós podemos notar de fé, uma mulher que podemos notar que é admirável o tamanho da sua fé, uma mulher que mesmo sem nome, ela marcou uma história na Bíblia, mesmo sem identidade, ela deixou o seu marco na Bíblia, mesmo sem o seu nome ser mencionado, a história dela é mencionada até os dias de hoje. No entanto, estamos aqui mencionando, falando desta mulher, uma mulher de uma fé imensurável, uma mulher de uma fé inigualável. Nós estamos falando da mulher sunamita, a mulher sunamita que morava em Sunem, por isso que é mulher sunamita. A mulher sunamita, ela via que sempre um homem passava por lá, ela via que um homem, quando ele passava, algo diferencial de outros lhe chamou a atenção. Ela percebeu só no andar, irmão Gustavo, fica à vontade aí, deixa Deus te usar. Ela percebeu que este homem ele tinha algo diferencial. Ela percebeu que não era um homem comum, ela percebeu que não era um homem igual, ela percebeu que era um santo homem de Deus. Estamos falando do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, sempre quando passava por Sunem, ele não tinha onde repousar, não tinha onde pousar, ele não tinha onde declinar a sua cabeça, ou seja, ele não tinha onde descansar. Ele sempre ia fazer a obra de Deus, mas ele não tinha descanso, nem alguém que lhe oferecesse descanso. Mas aquela mulher, sendo ela perceptiva, e isso já é um detalhe que nos chama a atenção. Aliás, qual mulher não é perceptiva? Qual mulher que não olha os detalhes? Qual mulher que não vê os detalhes? A mulher, ela tem, como podemos dizer, aquele sexto sentido, que ela percebe coisas que um homem não percebe, ela nota coisas que um homem não nota, ela olha com um olhar diferente, é um olhar mais singelo, é um olhar mais preciso, é um olhar mais minucioso, é um olhar mais crítico, é um olhar de uma mulher. Esta mulher sunamita, ela tinha este olhar, e ela percebendo e olhando o homem de Deus, ela reparou que ele era um santo homem de Deus, mas ela não reparou apenas na sua característica, ela não reparou apenas se ele era ou não um homem de Deus, mas ela conseguiu enxergar além, ela viu a sua necessidade, ela viu a necessidade daquele homem, ela viu que ele precisava de um descanso, ela viu que ele precisava de um lugar para repousar, e observando isso, ela logo chama o seu marido. Outro ponto, para que nós possamos ver quão admirável é esta mulher. Mesmo ela tendo uma ideia, mesmo ela tendo uma decisão, mesmo ela observando algo e querendo fazer algo para o santo homem de Deus, ela não faz nada sem antes comunicar ao seu marido, ela não faz nada sem antes ver, perguntar ou ter um conselho do seu marido. Esta é uma mulher sábia que edifica a sua casa, e mesmo que ela esteja fazendo para um bem, mesmo que seja para um bom, mesmo que seja para um bem para o santo homem de Deus, nada ela faz sem o seu marido ser em conjunto, ou estar em conjunto, ou em plena ou em total concordância. Ela chama o seu marido: vem cá, esposo, vem cá, marido, eu tenho visto que este homem que sempre passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Olha que mulher prudente, olha que mulher sábia. Não que ela está errada, não que ela não estava certa em fazer ali um repouso para o santo homem de Deus, mas ela não toma decisão sozinha. Nós temos que ter essa percepção. As mulheres, as irmãs têm que ter esta prudência de não
decidir nada sozinho, afinal, nós somos uma só carne, marido, esposa, são ambos uma só carne. Não decida sozinho, chame o seu companheiro, do mesmo modo, companheiro, chame a sua companheira, e tudo quanto forem fazer, tudo quanto forem decidir, decidam juntos, não decida nada sem o teu cônjuge. Deus deixou a tua mulher, o teu esposo, para que vocês pudessem andar em plena concordância. Não faça nada sem estar de desacordo, porque uma andorinha não faz verão sozinho. Não é estudo para casais, não é aqui uma palavra voltada para casais, mas a palavra abrange para isso. Às vezes tomamos certas atitudes, às vezes agimos de certa forma, às vezes decidimos fazer algo e não comunicamos para o nosso cônjuge. Quando dá algum problema, lá na frente nós não estávamos sabendo, as esposas não estavam sabendo, e como é que fica essa situação? Mas se dois andares de acordo, como diz a palavra do Senhor, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas se andar de acordo, tudo quanto colocarem a mão, Deus prosperará e abençoará. Esta mulher tinha esta convicção, esta mulher tinha esta plena certeza e tinha essa prudência de tudo quanto ela for fazer, não faria sozinha, não faria sem o seu marido saber, não faria sem o seu esposo estar em concordância. Então ela chama o marido e diz a sua opinião, e diz o que ela tem em mente, diz qual é o seu desejo, diz aquilo que ela quer fazer. Nós às vezes erramos de não dizer, de não falar aquilo que nós pretendemos, o que queremos, e às vezes guardamos para nós, mas nós temos que expor qual é a nossa vontade para o nosso companheiro, para a nossa companheira, aquilo que você tem no coração, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Os teus desejos devem ser compartilhados e ambos juntos devem buscar suprir os desejos de cada um conforme provém e convém a Deus e agrada ao Senhor. A mulher, sendo sábia, chama o seu marido e diz: olha, eu tenho visto que este homem é um santo homem de Deus, porém toda vez que ele passa por aqui, ele não tem onde repousar a sua cabeça. Vamos fazer para ele um quartinho junto ao muro, e ali colocar uma mesa, uma cama para ele descansar. Vamos colocar um candeeiro, vamos ali preparar um lugar de repouso, de descanso para ele. E o seu marido entra em acordo com ela, e ambos concordam com a situação e com a decisão, e fazem ali um quartinho para o homem de Deus. E o homem de Deus, ele fica muito alegre com essa situação, e ele quer gratificar aquela mulher pelo ato que ela fez. Entenda, ele quer gratificar, ele quer pagar, ele quer devolver aquilo que aquela mulher fez pensando nele, o ato de bondade, o ato que ela teve com ele, o ato solidário. Porque quantos não viam ele passar, mas aquela mulher teve um olhar além, um olhar mais minucioso, um olhar mais cauteloso, um olhar mais carinhoso, atendendo e atentando para a necessidade do homem de Deus. Então ele quer retribuir de alguma forma, e ele pergunta para o seu moço Geazi: olha, esta mulher, ela tem agido de tão boa fé conosco, de tão bom grado, o que nós podemos fazer para retribuí-la? O que nós podemos fazer para retribuir esta mulher? Então o moço Geazi, ele diz: olha, esta mulher, percebo eu, que ela não tem filhos, o seu marido, o seu esposo já é avançado em idade, e ela não gerou filhos até então. Então o homem de Deus chamado Eliseu manda o moço chamar aquela mulher, e ela vem e está agora de prontidão na porta, e ele lhes lança uma palavra profética dizendo: a certo tempo, no tempo de dar à luz, no tempo de gestação, que é normalmente 9 meses, quando passasse este tempo, tu gerarás e conceberás a luz a um filho. Quando ele diz isso, ela até duvida, e ela diz: meu Senhor, o meu marido é avançado em idade, não é possível tal coisa. Mas uma coisa é certa, independente da circunstância, independente do cenário ao nosso redor, quando Deus fala, está falado, quando Deus decreta, está decretado, independente daquilo que nos rodeia ou do cenário que está à nossa volta. Se Deus falou, Deus, ele é fiel para cumprir, Deus, ele é fiel para fazer. Eu não sei o que Deus falou na tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: se ele falou, está falado. Confia, espera, porque a promessa não cai por terra, mas se cumpre na tua vida. Aleluia.